Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com a fisioterapeuta a doutora Bruna Grano, que é fisioterapeuta formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid e especialista em osteopatia AOB COFITO e fisioterapeuta e osteopata de surfistas da elite do surf mundial WCT e integrante do time do bicampeão mundial do surf Felipe Toledo. E nós estamos aqui numa participação, né, doutora Bruna, híbrida, né? Sim. Ela fez uma conferência aqui na nossa plenária e também participou de um momento hands-on no stand da Escola de Osteopatia de Madrid. Aqui a gente está agora batendo um papo, continuando, vamos dizer, a sua participação aqui no Congresso, que vai para o YouTube da Sonata, né? Certo. E assim também vamos sim para outras mídias sociais. E doutora Bruna, continuando, vamos sim, essa perspectiva da osteopatia do surf, mas vamos começar trocando ideia, quais são os principais aspectos que devem ser analisados para um atleta do surf, assim, na perspectiva da fisioterapia? O que é que a gente tem que avaliar primeiro? Sim. Quando a gente começa a trabalhar com um atleta que é surfista, primeiro você tem que entender em qual divisão que ele está. Então a gente tem 3 divisões principais do surf, como se fosse no futebol, né? Série A, Série B, Série C. Exato. Vai encontrar qual divisão que esse atleta está e ali você começa a analisar as características desse surfista, o calendário que ele vai ter que cumprir do ano daquela divisão. E no surf, falando da primeira divisão, a gente tem 10 etapas no ano, 11 etapas. Esse ano diminuiu para 10 por conta das Olimpíadas, que vai ser no ano de 2024. Uhum. E nessas 10 etapas, elas são completamente diferentes uma da outra, onde você vai encontrar ondas que o atleta vai ter que ter alta performance em surf progressivo, outra em surf inovador, outra é uma onda pesada, uma onda tubular. Então você vai analisar esse circuito, analisar as pausas desse circuito, para entender onde que você vai conseguir entrar com esse trabalho. E também no surf é importante você analisar o surfista, se é um surfista regular, goofy. Por exemplo, olhando o circuito mundial, esse ano que se passou, a gente teve muitas ondas para a direita, então o goofy, por exemplo, ele vai estar de backside mais tempo do que o regular. E seria até interessante, né, para quem ainda não conhece os termos, né, que o goofy ou regular significa, vamos dizer, um tipo de base, né, de como é que ele vai ficar na prancha, né, de surf. Não é isso, doutora? A base que ele fica na prancha, do pé na frente ou Exato. pé atrás, se ele está para direita ou para esquerda. E daí, quando ele vai surfar uma onda para a direita, se é um regular, ele vai estar de frente para a onda. Se é o goofy, ele vai estar de costas para a onda. Exato. Então, esse seria o exemplo. Então, você tem que analisar isso e ver a frequência. Então, a gente acaba vendo no circuito grande frequência de ondas direitas, e onde o surfista goofy vai ter que estar surfando mais backside, utilizando mais algumas rotações, analisando essa biomecânica do surf, que é difícil de analisar, né? A gente estava conversando. Exatamente, né? Porque a imprevisibilidade, vamos assim, é gigantesca, né, do surf, né? A demanda que exige, vamos dizer, do atleta, a adaptação realmente é algo bem interessante, né? Ele começa tendo que se adaptar desde do tipo de onda, o equipamento que ele vai usar, e principalmente na competição, porque ele nunca sabe quando a competição vai acontecer, né? Se é no dia seguinte ou se é daqui 2, 3 dias, porque tem o quesito mar, o quesito natureza, que tem que ser controlado. Então ele tem que estar se adaptando a tudo isso. Exatamente. E a gente tem que analisar isso para poder incluir que é o que a gente fala hoje mais de recovery, né? Que seria o recovery para esse atleta estar 100% e entrar na competição. Então, quando a gente entra com a osteopatia, a gente entra nesse sentido assim, vamos trabalhar para manter um corpo em equilíbrio, em homeostase. Exatamente. Deixar esse corpo totalmente preparado para receber qualquer intervenção de fora, seja um estresse de fora, seja um estresse traumático, para que ele consiga se adaptar a isso e se equilibrar dentro disso. E reproduzir o que ele precisa fazer no trabalho dele, que é surfar, competir e tudo mais. E é interessante também, doutora Bruna, os gestos, né, que são envolvidos para a prática do esporte, né, independente do nível de prática, né? Geralmente a gente pode resumir, né, que no surf você tem a fase da remada, né, ou seja, de passar da arrebentação, né, que é a onda onde as ondas quebram, né? E depois tem um momento assim, do drop, né? Que hoje ele vai pegar realmente aonde o próprio surf. Ou seja, mas geralmente o tempo maior vai ser remando, né? E uma remada que é adaptada para o surf, né? Isso implica em algumas adaptações também, vamos dizer, na perspectiva da fisioterapia, né? Do que avaliar, do que realmente intervir.
né? Implica. O surfista hoje passa 70% do tempo na remada. Na remada. Do que, a gente olha ele surfando, nós fazendo manobras, mas você pensa, o surf, esse movimento, aquele. Mas não, ele passa mais tempo remando do que em cima da onda. E existem 3 tipos de remada, né? A remada que ele vai fazer para furar a arrebentação e chegar no pico. A remada que ele vai fazer para entrar no drop, que é uma remada mais forte para conseguir dropar a onda, e a remada competitiva, quando ele está disputando a prioridade de onda com o outro. Então, são demandas bem diferentes. São demandas diferentes. Então, a gente tem que analisar essas remadas, e recentemente saiu uma revisão bibliográfica falando sobre essa biomecânica da remada, que é uma coisa super difícil de avaliar, né? Porque você vai avaliar essa remada dentro do mar, colocar equipamentos, então você às vezes vai reproduzir numa piscina que não reproduz o que é o mar. E basicamente a gente tem visto que tem uma ação muito maior dos rotadores internos do ombro do que os rotadores externos. E essa ação da rotação interna e externa acaba gerando um desequilíbrio que pode estar relacionado à dor do ombro do surfista. Como a gente já tem o ombro do jogador de vôlei, o ombro do tenista, o ombro do surfista. Então tem que ser um pouco mais aprofundado o estudo em relação a isso, apesar de ser difícil. Mas tem que ter uma atenção especial. E daí, quando a gente entra com uma abordagem osteopática, a gente pensa também numa avaliação de diagnóstico diferencial, que não envolve só a mecânica. Por exemplo, como no âmbito do surf a gente tem, como você mesmo falou, muitas variáveis, desde de informações, por exemplo, o cara tem que viajar daqui para a Austrália, o fuso inverte completamente, a alimentação é diferente, então essas questões externas podem influenciar também de alguma maneira os nossos órgãos. Então a gente tem alguma alteração na alimentação, alteração no estômago, alteração no fígado, que são lugares que podem refletir dor no ombro. Então, nessa hora você tem que analisar a biomecânica, mas também tem que fazer esse diagnóstico diferencial para ver o que pode estar realmente influenciando no ombro desse. E outro segmento também, né, doutora Bruna, que pode ser a alvo, né, vamos dizer, uma zona de lesão, vamos dizer, o surfista, na hora do surf mesmo, de surfando a onda, de fazendo as manobras, que é o joelho, né? Muitos atletas também, vamos assim, machucam o joelho, tem alguma lesão ligamentar ou muscular, né? Você teria alguma coisa para comentar sobre isso, né? O joelho em si, a gente teve o histórico grande de principalmente LCA nos últimos tempos, John Florence, Adriano de Souza, rompeu o LCA. A gente teve também, acho que esse ano a gente não teve nenhum LCA, teve joelho, teve colateral medial do Jack Robson. Bom, o que acontece? Essa parte seria as lesões mais traumáticas do surf. Como o surf foi se tornando, desde do progressivo, foi se tornando para o inovador, então não são só mais manobras de bordas, agora a gente tem os aéreos, então a gente tem as aterrissagens dos aéreos, são as lesões que podem acontecer, lesão no joelho traumática. E também, por exemplo, num tubo, imagina que o tubo fecha, ele entra numa onda fechadeira, o tubo fecha, o cara naquela posição com o joelho para dentro, ele é esmagado entre o joelho e entre a água, o tanto que cai em cima de água, que não é, que é pesado, né? Porque o povo às vezes não acha que é levinho, tanto que cai de água, e comprime ele contra a prancha, ali a gente pode ter os problemas da mecanismo da lesão, que é o valgo, a rotação, o giro, o pivô, com a perna presa na prancha. Então, tem tido bastante o índice dessas lesões do joelho mais traumáticas. O que a gente precisa fazer para prevenir isso? Garantir uma boa qualidade muscular, porque invariavelmente o surfista vai estar surfando com o joelho para dentro. Então, para ele conseguir essa posição com melhor qualidade, ele tem que ter uma qualidade muscular boa. Exatamente, né? E até com isso, né, a gente pode fazer uma inferência, né, fazer uma espécie de conclusão, que o surfista ele tem que estar realmente não apenas só com o ombro e com o joelho em dia ou preparado, evidentemente o corpo como um todo, mas duas grandes perspectivas, que é a amplitude de movimento, né, a mobilidade articular e a força muscular, e o equilíbrio disso. E aí a gente vê que a literatura traz, né, um respaldo muito forte para os exercícios e para a terapia manual, incluindo aí a osteopatia, né? Então, e vendo também um outro cenário, né, considerando isso, e esse contexto atual do surf, que cada vez mais novos praticantes, né, de diferentes idades, né, a gente vê um esporte bem democrático, né, que são tão crianças e adolescentes começando a praticar, como também pessoas idosas, né? Então, como é que a osteopatia, né, nessa perspectiva de ser uma abordagem da fisioterapia que tem um respaldo realmente na ciência, né, e que traz, né, benefícios para a mobilidade, para a força muscular, e considerando uma diversidade do público, né, e a perspectiva de prevenção de lesões, né? Como é que a osteopatia dialoga
com esses cenários. Certo. Né? É o que você mesmo disse sobre essa questão da mobilidade articular e de ter uma qualidade boa da articulação. É importante porque, justamente, falando na performance, de alta performance, a gente já teve esse ano algumas lesões em que, por exemplo, dessa situação mesmo que eu falei, um tubo fechando e o atleta comprimido ali dentro, que ele não teve lesões tão graves porque tinha uma boa mobilidade de quadril e de joelho e conseguiu absorver o impacto e não gerar uma lesão tão grave. Às vezes só um estiramento do ligamento, algo do tipo que poderia ter sido muito pior, ou por ele ser forte ou por ele ser móvel. Exato. E a gente vem então com essa parte da osteopatia desde dos micros movimentos das articulações até os macro movimentos, né? Trabalhando essa integridade do corpo como um todo, porque a ideia é essa, deixar o cara, o surfista, enfim, o atleta, 100% apto a receber qualquer efeito externo e que ele possa bater de frente e refletir isso. Vai acontecer lesão? Vai acontecer, inevitavelmente, mas talvez que ela seja um impacto menor, uma severidade menor. A gente teve agora, no começo do ano, o Miguel Pupo, ele teve essa lesão do tubo fechar e ele quadril foi muito para dentro, joelho para dentro, rodou, mas ele não teve nada em quadril, nada em joelho. E teve uma ruptura da sindesmose no tornozelo, porque o pé ficou preso no deck. E daí o impacto chegou até lá. Todos os médicos que a gente consultou e tudo que a gente fez falaram, eu não sei como você não lesionou o teu joelho. Eu sei como ele não lesionou o seu joelho, porque o trabalho que a gente vinha fazendo, tanto de mobilidade articular, quanto de fortalecimento, quanto dessa a ideia da osteopatia também de trabalhar o todo, veio prevenir de lesões em lugares que ele poderia ter tido muito pior, poderia ter tido quadril, joelho e tornozelo. Exato. Maravilha. E para a gente já encerrar, né, infelizmente, não sei esse bate-papo, a gente poderia aqui conversar por horas, talvez seja uma curiosidade, né, dos nossos colegas profissionais, né, de como é que é a rotina, não apenas, mas vamos colocar aqui no cenário, as competições, né? Geralmente os fisioterapeutas do esporte são do futebol, vamos dizer, do vôlei, esporte de quadra, de campo. E aí o cenário de trabalho, vamos dizer, do surf é na praia, né? É na praia. Então, vamos assim, como é que é a vivência, né, a experiência do fisioterapeuta do surf, aí do Felipe Toledo, né? Se de repente você teve também alguns contatos também com outros grandes nomes do surf, como Medina, o Ítalo Ferreira, né? Então, como é que é a abordagem da fisioterapia, a estrutura que tem, vamos assim, para os profissionais nas competições? Sendo no caso aí, no melhor lugar possível, não existe, né? Na praia. Nosso escritório é na praia. No escritório é na praia. Bom, então, eu trabalho com o Felipe, atualmente, com o Miguel Pupo, Samuel Pupo e com o João Chianca. Aqui no congresso hoje a gente tem o fisioterapeuta do Igor. Isso que é o Igor. Tem esse contato, o Igor. Isso. E também tem o fisioterapeuta do Gabriel. Acho que ele não está aqui hoje, mas ele também estava aqui, o Alex. E a gente tem esse intercâmbio entre os fisioterapeutas, esse contato, né? Que é super legal, porque o surf, ele veio se tornando... Agora o cara não é só surfista, agora ele é atleta de surf. Então a gente está passando essa transição. Então dentro de um campeonato de surf, eu estava comentando isso com o Igor até agora, a WSL, o chefe de departamento da WSL, é americano, né, da liga, e dessa parte de medicina ele é um quiroprata, então ele não é fisioterapeuta, não médico, é um quiroprata, porque lá a quiropraxia é uma profissão à parte. Isso. Então lá dentro sempre vai ter algum trabalho de terapias manuais e sempre vai ter trabalho de fisioterapia disponível do evento para o atleta, ou vai ter médico do evento para o atleta. Mas é aquele negócio, o circuito viaja, e conforme o circuito viaja são agregados fisioterapeutas ou médicos, enfim, do local. Então, o que os meninos falam é que a cada lugar que eles vão é uma pessoa diferente, uma abordagem diferente. Então, eles vão com necessidade a esse lugar. Eles preferem ter o teu fisioterapeuta da tua equipe que conhece você, que segue, que viaja. Então, no caso, eu trabalho com os meninos, viajo com o Felipe e conheço ele e trabalho com ele tanto com a fisioterapia quanto com a osteopatia em todos os circuitos. Então, a gente tem... Quando você chega numa praia que vai ter um campeonato de surf, não necessariamente é um lugar com muita estrutura. Geralmente as praias que têm ondas são praias mais rústicas. Isso. E geralmente eles fecham uma casa, eles alugam uma casa onde vai ficar a equipe. Ali, o atleta e a equipe. Não é ir ficar em um hotel, não é ir numa concentração, como é no futebol, é diferente. Então a gente chega alguns dias antes para climatizar, porque tem fuso,
tem teste, dependendo se vai ter onda ou não, tem teste de equipamento, então a gente chega alguns dias antes, e nesses dias antes a gente já vem fazendo o trabalho de pré-temporada, e na competição já aproveita para consertar o que tiver que consertar nesses dias de climatização. Perfeito. Aclimatização. Isso. E faz esse trabalho já, se tiver que tratar alguma coisa ou prevenir alguma coisa nisso. E durante a competição, a gente vai até o evento, vai até a praia, junto com um atleta. Como no tênis, por exemplo, a gente não pode atender dentro da quadra, a gente não pode atender ele ali dentro porque eu sou fisioterapeuta particular dele, eu não posso atender ele ali dentro, porque ali dentro é do estabelecimento. Isso. Mas se houver alguma necessidade de acontecer alguma coisa com ele, geralmente a gente está muito próximo, a gente tem alguns atendimentos dentro de casa. Né? Passa para dentro de casa antes de voltar a competir. E ali, entre uma bateria e outra, em uma competição, a gente trabalha mais essa parte regenerativa, essa recovery, essa parte dele conseguir recuperar o corpo a ponto de competir de novo, de entrar. Às vezes eles entram na água 2 ou 3 vezes, né, competir. E dependendo do dia, se for no primeiro dia, uma vez na bateria. Se for Finals Day, que é os dias finais, então vai ser quarta, semifinal, final, tudo no mesmo dia, então a gente faz esse trabalho. Mas o trabalho específico de osteopatia, ele vem sendo já antes, sendo trabalhado antes, para deixar o cara inteiro, completo, para entrar naquela semana competitiva. Depois a gente, na semana competitiva, é algo mais mediador, assim, e resolver se houver algum problema. Torcer o tornozelo, durante a competição tem que entrar na próxima bateria. Então você tem que analisar, junto com a equipe médica, ali, se ele vai poder entrar ou não. E se ele pode entrar, o que eu vou dar de condição para ele entrar ali? Então a gente vai resolver problemas pequenos ali durante a competição. Os grandes a gente vem resolvendo ao longo do tempo. Perfeito. Que maravilha. Bom, doutora Bruna, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação. Também. E vou agora puxar um pouquinho a sardinha, vamos lá para o meu estado, para o Ceará, né? Vamos que também tem grandes nomes no ensino do Sul, e fazer um convite, de repente, você aparecer lá pelo Ceará, para a Praia do Futuro, né? Pode deixar. Tem vários surfistas lá que com certeza vão sim adorar a sua presença, tá bom? Ótimo, convite aceito. Isso, beleza? Então, gente, até a próxima, e qualquer dúvida, né, qualquer pergunta, é só colocar aí nos comentários do YouTube, e acredito que a doutora Bruna com certeza vai responder aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.